Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, um assunto que até então eu não tinha abordado aqui no canal. Faz 3 meses que eu comecei a fazer os primeiros investimentos em Bitcoin. Eu comecei fazendo aportes semanais, tentando verificar qual seria o melhor momento de comprar ou não, a depender do preço que a moeda estava naquele dia. Mas eu vi que isso não era muito produtivo. Eu não tenho tempo para acompanhar a cotação em tempo real da moeda, nem é essa a estratégia que eu adotei para os meus investimentos. Então eu fui procurar uma alternativa que me permitisse, com uma visão de longo prazo, realizar aportes regulares em valores pré-definidos por mim para essa finalidade. E foi aí que eu cheguei na DCA, Dollar Cost Averaging, que é uma estratégia de investimentos que propõe que se invista uma quantidade fixa de recursos em um ativo de forma periódica, sem se importar com a volatilidade daquele ativo. Você define a data que você vai realizar o aporte e o valor, e sempre nesse momento você faz a compra, independente do preço. Isso vai fazer com que você, ao longo do tempo, consiga diminuir um pouco a influência da volatilidade desse ativo, trazendo resultados positivos para você no longo prazo. Aqui no Investidor 10, eu criei uma carteira separada só para acompanhar o investimento em bitcoins. Eu decidi manter temporariamente esse ativo separado da minha carteira principal, mas é possível que em breve eu junte as duas carteiras para fazer o acompanhamento conjunto de todos os ativos de renda variável. Aqui a gente observa que desde março eu venho aportando, comprando bitcoins. Aqui nos lançamentos a gente pode ver que eu comecei no dia 6 de março. Vejam que eu comecei fazendo aportes quase que semanais. Eu fiz 3 aportes em março. Fiz o primeiro quando o Bitcoin estava custando R$516 mil. Na semana seguinte ele caiu para 483 mil. E aí eu decidi fazer mais um aporte. Na semana seguinte ele caiu de novo e aí eu me estimulei a fazer outro aporte. E aí eu vi que se eu continuasse com essa corrida atrás do melhor preço, eu ia desvirtuar a minha estratégia de investimentos. E certamente nunca eu iria acertar o ponto ótimo de compra. Então, desde a última compra em 18 de março, eu assumi que mensalmente eu vou fazer um aporte de R$100 em Bitcoin, independente do preço que tiver. E decidi que vou fazer isso no primeiro dia útil de cada mês. Então aqui nós temos, no primeiro dia de abril, eu fiz mais um aporte de R$100 e no dia 1º de maio eu fiz um novo aporte. E vou fazer assim 1º de junho e nos meses seguintes. O que é que teria acontecido se eu tivesse adotado essa estratégia há 5 anos atrás? Qual seria o resultado que eu teria obtido com esses investimentos? E assim eu montei uma simulação para a gente verificar na prática quanto teria sido esse rendimento e comparar essa alternativa de investimento com outras formas de comprar Bitcoin ou de investir em outras possibilidades de aplicações. Eu montei essa planilha onde eu simulei os aportes de janeiro de 2020 até dezembro de 2024. 5 anos completos de investimento, R$100 por mês, comprando Bitcoin. Eu tomei como referência o dia 1º de cada mês e peguei o preço do Bitcoin nesse dia. E calculei a quantidade de Bitcoins que foi possível comprar com esse aporte. Fiz esses lançamentos mês a mês até dezembro de 2024, o que totalizou um aporte de R$6 mil. São 60 aportes de R$100. Esse aporte nos permitiu comprar 5.109.068 satoshis, que é como é chamada a menor unidade do Bitcoin. Então nós temos 0,05 Bitcoins adquiridos nessa simulação.
Para usar como referência comparativa nessa simulação, eu usei a calculadora de juros compostos do Investidor 10 e simulei o mesmo investimento mensal de R$ 100 por um período de 5 anos, com uma taxa de juros igual ao CDI atual. Isso é o que pagaria, por exemplo, um fundo de investimento que rendesse 100% do CDI. Note que eu estou usando aqui o valor do CDI atual, que é muito mais alto que o valor médio nesses últimos 5 anos. Para se ter uma ideia, no ano de 2020, quando começa a simulação, o CDI ficou abaixo de 3%. Então, aqui a gente está usando um valor elevado justamente para ter a melhor situação comparada com o investimento de Bitcoin. Ao final dos 5 anos, nós teríamos investido os mesmos R$ 6.000, são 60 aportes de R$ 100, teríamos obtido em juros um total de R$ 2.561 e o valor final que teríamos de saldo seria R$ 8.561. Notem aqui no gráfico que o valor em juros corresponde a 30% do valor total final. Levando esse valor lá para a nossa planilha, a gente tem aqui, então, que o valor em um fundo 100% CDI em 31 de dezembro de 2024 seria R$ 8.561. Isso corresponderia a um rendimento de 42%, quase 43%, sobre o aporte que realizamos de R$ 6.000. Em bitcoins, nós teríamos em 31 de dezembro de 2024 o valor de R$ 29.184. Isso dá um rendimento de 386% sobre o valor investido. O valor atualizado para o preço de hoje do Bitcoin seria R$ 30.900, correspondendo a um rendimento de 415% sobre o valor investido. Com isso, a gente vê que bateu de longe o investimento em renda fixa. Mas e com relação a outras estratégias de compra de Bitcoin, como é que o DCA se comportaria? Nós podemos simular que essa quantidade de Bitcoins total tivesse sido adquirida em parcelas fixas ao longo dos meses. Nós temos que esse total, dividido por 60 meses, teríamos uma quantidade média mensal de 85.151 satoshis. Com essa quantidade mensal, a gente pode calcular quanto seria o valor do aporte para comprar esses bitcoins a cada mês. E a gente fez isso aqui já na planilha. Desde janeiro de 2020, a gente tem aqui qual seria o valor do aporte necessário para comprar essa quantidade média mensal de bitcoins. E aí a gente vê aqui embaixo que o valor aportado é bem superior do que o da estratégia do DCA. Temos aqui 50% a mais de recursos para comprar a mesma quantidade de Bitcoin, apenas mudando a estratégia de compra. Isso faria com que o nosso rendimento caísse. Ao invés dos 386% em dezembro de 2024, nós conseguiríamos apenas 202%. E trazendo o valor para a data de hoje, os 415% cairiam para 220%. Então aqui a gente consegue ver claramente a vantagem da gente fazer os aportes em valores fixos regularmente ao longo do tempo. Eu preparei também um gráfico para a gente observar mais claramente o efeito da estratégia DCA. A gente pode ver que, à medida com que o preço cai, a quantidade que a gente compra cresce. Mantendo o aporte fixo, consequentemente,
a gente vai estar comprando mais quando os preços estiverem melhores, fazendo com que a gente obtenha bons rendimentos ao longo do tempo. Notem aqui que com a elevação do preço, a quantidade adquirida caiu bastante. É importante também que periodicamente a gente revise essa quantidade aportada. A gente não vai manter R$ 100 durante 10 anos. A gente pode anualmente fazer uma revisão desse valor, usando algum índice de inflação ou usando algum índice de correção de salário, para que a gente mantenha o poder de compra do aporte. A tendência do valor do Bitcoin é o crescimento, embora ele possa apresentar uma volatilidade com períodos de baixa, no longo prazo o valor é crescente. E perceba que o foco aqui nessa estratégia é a regularidade para o longo prazo, não a busca do melhor momento para adquirir o ativo. Embora a gente tenha obtido uma diferença absurda em favor do investimento em Bitcoin, é sempre bom a gente ressaltar que esse ativo ele é muito arriscado, a volatilidade é muito alta e de difícil previsão de comportamento. Então a gente tem que estar sempre considerando a relação risco e retorno quando a gente decide por aportar nesse tipo de ativo. Toda a simulação é feita com base em resultados passados. Nada garante que o futuro vai continuar com o mesmo comportamento. O importante é entender o perfil do ativo e o seu papel dentro da carteira. Por tudo isso, é importante a gente restringir o percentual de participação do Bitcoin na nossa carteira de investimento, mas compreendendo a importância deste ativo para compor uma carteira de longo prazo. Quem fizer os investimentos de forma consciente, certamente vai colher bons frutos no futuro. O DCA vem para ajudar a gente a manter esse foco nos investimentos, garantindo a regularidade nos aportes, mesmo nos momentos mais difíceis. Não existe um investimento melhor para todas as situações. Para cada caso, existe um tipo de investimento adequado. O Bitcoin, por exemplo, não seria nem de longe o ativo ideal para quem precisa de liquidez, porque você pode precisar do dinheiro num momento desse de queda, e aí você teria um prejuízo grande para absorver. O CDI, por exemplo, aí o investimento em um fundo de renda fixa, garante a você essa liquidez, essa segurança, mas também tem, por outro lado, um rendimento menor. Nós vimos aí com essa simulação que um simples aporte de R$ 100 por mês pode nos dar um resultado muito bom. Eu convido você que também está construindo sua carteira, está aprendendo sobre investimentos, a se inscrever no canal e acompanhar essa jornada que eu estou registrando aqui ao longo dos vídeos. Se esse vídeo trouxe alguma informação nova para você, se você gostou do que eu apresentei, eu peço que você deixe o seu like. E comenta aí embaixo se você já investe em Bitcoin, há quanto tempo, se você usa alguma estratégia e como tem sido os seus resultados com esses aportes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.